isso não significa dizer que eu vou ter acordo com o livro, né? Então vou colocar, obviamente, a minha visão em alguns aspectos dele, até também para não ser repetitiva, né? De estar apresentando, várias pessoas apresentando o mesmo livro, apesar de pegar pautas diferentes. A gente tem uma mesa aqui bem diversificada, né? Que bom, que maravilha estar com a Helena, com a Tiziana, com o Zuleide, né? E assim, essa juventude também do Afronte, né? Tamires aqui tem um papel fundamental nesse processo de discutir o feminismo hoje, né? Essas meninas que ocupam, essas mulheres, na verdade, que ocupam esses espaços do movimento estudantil. Bom, eu vou tentar abordar aqui nessa temática. Eu sou professora de ensino fundamental, tá? Então não vou fazer aqui uma fala academicista, não sou professora universitária, então minha fala vai ser mais popular, digamos assim. Eu pretendo colocar aqui o ascenso feminista, um pouco do feminismo liberal, o feminismo marxista e o feminismo anticapitalista. Peguei esses temas diante de todo as teses que tem no livro, porque não vai dar tempo a gente falar de todas elas também. Mas antes disso, de abordar essas temáticas, eu queria colocar um pouco sobre as autoras. Eu acho importante, né? São 3 mulheres que organizaram movimentos de greve recentemente, movimentos grandiosos, né? Mundiais, internacionais e tal. Inclusive a Cinzia Arusa, né? É uma italiana, mas é uma professora em Nova York, é uma professora universitária, filósofa, socialista, né? E tem um papel aí importante no combate ao feminismo liberal, né? A Titi Bhattacharya, né? É indiana, é com que eu mais me identifiquei, né? Não só por ser professora de história, mas por ser marxista, defensora dos direitos palestinos e tal. Então, assim, me identifiquei no sentido da questão do que ela trabalha em outras temáticas de mulheres também, né? Ela faz crítica ao marxismo, né? E isso não há desmerecendo, muito pelo contrário. Não é aqui uma questão de ser algo que a gente não possa criticar, tá? Mas, na verdade, o que eu enxergo como crítica ao marxismo, eu enxergo como crítica a um determinado movimento marxista, que durante muito tempo não se combateu o machismo no interior das suas organizações. E eu acho que essa crítica ela é bem-vinda, né? Não vamos responsabilizar o Marx por tudo que os que se dizem marxistas fazem, né? Por favor, vamos diferenciar aqui as coisas. E ainda mais quando a gente fala do que foi o socialismo na União Soviética. Então, jogar aquilo ali tudo como se fosse culpa de Marx é uma maldade, né, muito grande com Marx, como estão fazendo agora com Trotsky, né? Deixa quieto, né? Bom, então a Titi, ela coloca essa questão de secundarizar no interior das organizações, por exemplo, a discussão de gênero e a discussão racial, que a gente está vendo agora, né? Que bom, a gente está vendo esse processo ser superado, ou pelo menos tentar ser superado. A gente não chegou ao fim, óbvio, né? E aí vai falar da questão dos incidentes de assédio sexual por parte de homens marxistas no interior das organizações de esquerda, as mulheres também no interior das organizações, quando elas são rejeitadas, né? Como figuras públicas. Não é tarefa fácil chegar aqui, pegar um microfone, estar num carro de som. É um empoderamento muito difícil para nós mulheres, né? Um processo de construção. Eu lembro que eu fugia do microfone durante muito tempo mesmo. Eu entrei no movimento nos anos 90 e a primeira vez que eu peguei o microfone foi de supetão mesmo, numa porta de fábrica ali na Grendene, na Barra do Ceará, nos anos 90, porque o companheiro me chamou ao microfone e não tinha como eu fugir, né? Então, mas se ele tivesse dito antes, você vai falar, eu tinha escondido. Porque é assim que nós aprendemos a ser nós mulheres, né? A avaliar a nossa fala, medo de errar, né? Como se isso não fosse humano. E os homens não, os homens têm liberdade de fala e fala bastante, né? No interior das organizações e fora também no movimento, né? Pode falar uma besteira, mas eles estão lá falando e se achando, né? A gente não, a gente, né? Fomos educadas culturalmente para ter medo disso aqui, né? Desse papel e sentir essa insegurança toda. Eu acho que é um momento de superação disso também. As mulheres no interior das organizações, eu acho que esse último processo eleitoral mostrou isso, né? Não é fácil, é uma disputa ainda, tá? Muito difícil. A gente vê que algumas mulheres, inclusive
quando entram nas organizações e passam a ser direção, né, ou enfim, se colocam como figura pública, algumas delas, inclusive, meio que escolhem o isolamento porque amedronta alguns homens, né, ao mesmo tempo que seduz alguns, mas a maioria amedronta esses homens, porque na verdade são mulheres desconstruídas, empoderadas, e o machismo vai estar sempre ali, né, para ser combatido, e muitos fogem, obviamente, dessas mulheres. Eu lembro que durante um tempo no movimento nos anos 90, a gente tinha até que se masculinizar, no sentido da fala, falar alto, porque por mais que a gente fale algo, o companheiro fala a mesma coisa que a gente falou, mas ele ouvindo, a gente não. Aí é aquela sensação de, puta que pariu, ninguém me ouviu, né? Eu falei a mesma coisa, mas só, né? Mas é isso, né? É um processo que a gente está aqui para colocar o pé na porta e dizer, vamos mudar isso aqui. Então, voltando agora, na verdade, para o livro. Depois da Titi, não poderia esquecer, tá, gente? Desculpa, bem rápido, a Nancy Fraser também, professora de filosofia, socióloga, que trabalha nos Estados Unidos. As três são professoras. Isso significa muita coisa, pelo menos para mim. A gente está vivendo uma onda de mulheres, ou um ascenso, para quem não gosta da palavra onda, né? Um ascenso, que é a mesma coisa, de mulheres a nível mundial, e inclusive a primeira tese do livro, né? Primeiro capítulo, digamos assim, do manifesto, e a gente vê que aqui no Brasil há um ascenso de mulheres na educação, né? E aí não é à toa que a gente vê um governo atacando a educação. Claro que tem outros contextos por trás, né? Além da disputa ideológica, de querer emburrecer a juventude da classe trabalhadora. Mas não é qualquer coisa, uma categoria em que a maioria é composta por mulheres, né? Está aí no ascenso aí das lutas. E aí a gente não pode esquecer 2016, né? Que no estado do Ceará e em outros lugares do país, quando a gente vê a greve da educação, acho que isso é muito importante. E agora, dia 15, paralisação nacional de norte a sul do país, escolas e universidades, e vai ter muita professora nas ruas, muita estudante nas ruas, e é esse, né, o nosso papel, o nosso crescimento dentro desse contexto dos 99%. Bom, vou colocar aqui a tese 1, quando fala desse ascenso feminista, que as autoras dizem que está sendo reinventado. Na verdade, reinventado do ponto de vista de pegar a origem, como já foi colocado aqui, em relação ao 8 de março. Né? Então, um ascenso de rua, de parar, de cruzar os braços, então fazer greve, manifestações. Eu fui esse ano 2019, no 8 de março, eu fui convidada a estar em uma empresa privada, né? Fui convidada para estar lá para conversar com as mulheres da empresa. E era assim, esse auditório lotado, na Aço Cearense, né? Então tinha mulheres desde da gerência, RH, e estagiárias, então tinha todos os níveis lá, as mulheres, e eu fui lá falar. Quando eu recebi o convite, a mulher que me convidou, ela disse o seguinte: nós estamos de saco cheio de receber flores e cartãozinho no 8 de março. A gente quer fazer diferente, né? E eu acho que é esse o sentimento desse ascenso de mulheres que a gente vem acompanhando. Então, a gente vê esse ascenso começar na Polônia, né? Com marchas e paralisações. Em outubro de 2016, a gente não pode ignorar isso, 100 mil mulheres vão às ruas em oposição a uma política do governo que na verdade é um congresso ultraconservador que quer inclusive acabar com os três casos que a mulher tem direito de fazer o aborto, que é o mesmo caso do Brasil, né? Que é caso de estupro, caso de risco de vida da mulher e anencefalia do feto, né? Então eles tentaram aprovar isso e as mulheres foram às ruas. Então foi um tiro no pé para essa bancada, para esse parlamento conservador. Que bom, né? Porque aí 2017 a Polônia já estava, a primavera feminista bem maior do que 2016, né? Até porque os crimes sexuais cresceram 78% na Polônia, né? E aí a gente vai ver a Argentina com o assassinato de uma jovem de 16 anos, um assassinato brutal da Lúcia Pérez,
né? E aí foi estuprada por 3 homens, né? E homens envolvidos com narcotráfico. E aí começa o movimento Ni Una Menos, né? Que aí embarca na América Latina, que nós temos um problema seríssimo também no Brasil, não é só na Argentina, que é a questão do feminicídio, né? Então, pauta nossa também das mulheres. E também pega a Turquia e outros países aí no mundo, esse ascenso que vai levar 2017, 8 de março, bastante politizado, né? Que é muito bom. O 8 de março de 2018, na Espanha, belíssimo também, conseguiram fazer de fato uma greve, né? Uma greve em que parou 120 cidades na Espanha, isso é muito significativo. E uma coisa que eu queria dizer, gente, do mesmo jeito que a gente diz que a gente não tem que fazer Ctrl-C, Ctrl-V das lutas da Europa para o Brasil, né? A gente não pode ignorar o que vem acontecendo no mundo, tá? Essa semana eu estou dando aula para os meus alunos sobre 1822, a independência do Brasil. E aí eu dou aquela cutucada de que nós precisamos das ciências humanas, porque a elite brasileira sempre utilizou as ciências humanas para estudar os movimentos populares, para passar à frente do povo, né? Quando eles enxergam a família portuguesa, né, a família real portuguesa, quando olha para a Europa e vê a Revolução Francesa, rei na guilhotina, a monarquia fica preocupada. Quando eles olham para a América do Norte e vê uma libertação de um povo que botou para correr a Inglaterra, e aí vem a independência dos Estados Unidos, eles, como metrópole, ficam preocupados também. Quando eles olham para a América Central e vê o Haiti, a maioria da população negra se libertando e botando para correr um dos maiores exércitos do mundo, eles ficam preocupados como potência mundial. Quando eles olham para a América do Sul e vê os países vizinhos, estou me todinha agora, está chegando. Quando eles olham para os países vizinhos, na América Latina, na América do Sul, vê Simão Bolívar e outros organizando revolução no sentido de botar para correr a metrópole espanhola, e consegue. Aí eu pergunto aos alunos, qual é o próximo, hein, gente? Aí todo mundo responde, é o Brasil. Olha só, seria o Brasil. Já pensou o povo nas ruas fazendo a independência? Nós iríamos arrastar muito mais do que a independência. Nós iríamos arrastar muito mais do que colocar para correr a metrópole. Nós íamos avançar na educação, na saúde, em que a maioria da população, para não dizer quase todos, eram escravizados, né? Mas a burguesia estudou ciências humanas, filosofia e sociologia principalmente, olhando os movimentos no mundo afora, mundial, e antes que o povo a fizesse, Dom Pedro I, um português, vai aí decretar a independência do Brasil. Por que eu estou falando dessa historinha que eu levo para as histórias na sala de aula? Porque é importante a gente observar um movimento mundial, né? A Clara Zetkin, mulher branca, Revolução Russa. Eu não posso jogar na lata do lixo que foi a Revolução Russa, que foi 8 de março na União Soviética, ou na Rússia, depois vai ser na União Soviética. Eu não posso jogar na lata do lixo essa história, né? Assim como eu não posso jogar na lata do lixo o movimento das mulheres negras nos Estados Unidos. Mas eu tenho que resgatar as mulheres que estiveram liderando aqui no Brasil a revolta dos malês. Cadê? Na história. Então a gente tem que fazer um resgate histórico nosso, porque é uma resistência diferente, há um movimento diferente. Acho que foi semana passada, eu participei de uma atividade no Teatro José de Alencar, um motim maravilhoso, em que o dia inteiro, em vários espaços no teatro, fazendo intervenções teatrais, de dança musical, e no final lendo uma carta contra o governo Bolsonaro. E eu fiquei assim, olha as formas de resistência do povo brasileiro, como ela é diversa. Eu posso dizer que a única forma de resistir é fazer greve e ir para as ruas? É importantíssimo para o país, mas também é importante os outros movimentos, né? Então, quando a gente lê o livro Feminismo para os 99%, a gente tem que incluir o perfil dos nossos 99% aqui no Brasil, que é um perfil, por exemplo, das mulheres do MST. Durante o processo eleitoral, quem me chamava para ir para o interior eram as presidentes dos sindicatos de trabalhadores rurais, mulheres. Eram as lideranças do MST, mulheres.
E os homens questionavam, ela não vem não. Aí ela vai vir sim. Eu chegava lá, ela foi, vamos lá na casa do fulano mostrar que você veio. Então assim, o empoderamento das mulheres, no sentido das mulheres trabalhadoras, das mulheres que constroem esse país, está se dando e é muito importante, né? E aí a gente vai ter um 99% brasileiro, onde nós temos a terceira maior população carcerária do mundo. E a gente não pode ignorar as mulheres que estão sendo presas, os filhos e os companheiros dessas mulheres também, que é o povo, em sua grande maioria, para não dizer quase todos, são negras, né? Negros. A gente não pode ignorar que é bom, é muito bem-vindo e é necessário as mães do socioeducativo estarem organizadas e fazendo parte de uma organização do 8 de março. É fundamental para todas nós. A gente tem muito a acrescentar, a aprender com essas mulheres. A gente não pode ignorar, e aqui eu vou falar de nomes individuais, porque são pessoas que eu acho que merecem ser faladas, porque são pessoas que eu me aproximei, da dona Edna, que teve o filho assassinado pelo Estado, pela polícia, na chacina do Curió. São essas as mulheres dos 99%, que a gente tem que dialogar e que a gente tem que acolher também. A dona Rosilene, a mãe da Stephanie Brito, também tem que ser acolhida, e é esse o perfil do nosso 99%, né? Então a gente tem que acrescentar, claro, as mulheres trabalhadoras informais, mas as mulheres que lutam nos sindicatos, e olha, são lutas dificílimas. Assim como é difícil no interior das organizações, no interior do sindicato é mais difícil ainda. Uma mulher dirigir um sindicato, estar ali, né, competindo no espaço de igual, é muito difícil. Então nós vamos dizer que não serve? Serve. Toda forma de resistência serve. É os 99% que a gente quer dialogar. Então eu não posso chegar aqui e dizer só esse movimento que serve. Não é. São todos esses. E a gente não pode esquecer o movimento positivo do que foi a PEC das empregadas domésticas, né? Em que a gente teve aí um contexto aí que... Aí eu vou falar agora do tal do feminismo liberal, né? Que é a tese 2, né? Não falei de todos os ascensos, tá, gente? Acho que não vai dar tempo, né? Olha aí. Mas o feminismo liberal... que o livro coloca, e a gente tem que ter paciência com o livro, porque são autoras que não são brasileiras, tá? Quando fala que o feminismo liberal está falido, no título, né, é hora de superá-lo, não é que perdeu. A gente está numa constante luta de classes. Então, hora a corda tende para lá, hora a corda tende para cá. Aí, a autora do livro vai colocar, uma delas vai colocar, claro, né? O que elas vivenciam nos Estados Unidos. A Hillary Clinton, como exemplo, né? O fracasso dela, a não aceitação dela como mulher, exemplo para as outras mulheres. Mas eu vou pegar a minha experiência dos anos 90 para cá, e olhe, eu tenho visto algumas modificações no movimento de mulheres, e modificações importantes. Eu vivi um período da Marcha das Vadias que não me senti nem um pouco representada pela Marcha das Vadias, porque, na minha opinião, não pela defesa do corpo da mulher, uma bandeira necessária. Meu corpo, minhas regras é necessário. Mas não dialogava. Não dialogava, né, nem com o peão da Constituição Civil, não dialogava com o professor, que tem minimamente um grau de instrução mais elevado, digamos assim. Porque eu, na sala dos professores, quando as meninas passavam da UES ali do CH, em frente à escola em que eu trabalho, os professores corriam para a janela de vidro e ficavam, olha o peitinho daquela ali, olha aquela outra como é gostosa. E eu ficava murcha. Me sentia um fracasso. Então, assim, a gente vai ter, durante um tempo, no começo dos anos 2000, movimentos que não vão agregar as mulheres da classe trabalhadora, movimentos liberais. Nos anos 90 também, hoje em dia também, mas hoje em dia, olha a contradição. Apesar da crise que a gente vem vivendo, econômica, ideológica, social, de vários elementos que estão colocados, de crises, a contradição aí.
há um espaço para o feminismo das 99% das mulheres também. E tem crescido. Ou negar que há uma elevação das mulheres negras organizadas, isso não é importante. É super importante, é super necessário. O Leite está aqui para exatamente afirmar isso. A Dani está aqui para afirmar isso. Então tem mudanças qualitativas no movimento de mulheres, no movimento classista, no movimento anticapitalista, no movimento antirracista. A Helena está aqui para representar esse movimento positivo que é anti-LGBT-fóbico. Estamos aqui de olho no internacionalismo, porque não tem como não enxergar a opressão de uma forma mundial. Para concluir, que acabou o meu tempo, recentemente, para falar de um feminismo anticapitalista, nós vimos a notícia, semana passada, no 1º de maio, a notícia de um gerente de uma empresa lá em Canidé. Né? O capitalismo, ele se apropria, verdade que não vai ser ele quem vai criar a opressão contra as mulheres, o machismo e tal, mas ele se apropria do machismo como ninguém, para nos super explorar. E o papel de um gerente assediador sexual para um dono de uma empresa é muito bom para o dono da empresa, para quebrar aquela mulher, para dominar aquela mulher, inclusive deixar o seu salário achatado, para que ela não lute, para que ela se sinta humilhada. Então o assédio sexual utilizado nas empresas é real, não é só lá em Canidé, em várias empresas. E aí, eu não vou ter tempo, mas tem 2 músicas que eu gosto muito, que eu acho que representam o feminismo dos 99. Meu Guri, do Chico Buarque, eu acho que a gente tem que olhar para esse tipo de arte, e O Apito da Fábrica, do Noel Rosa. São 2 músicas para mim que são exemplares, que vai falar de um machismo do dia a dia da mulher da classe trabalhadora, ou da dor de uma mãe que tem o seu filho numa condição de miséria e que tem que se virar, né? Enfim, desculpa, não deu para abordar tudo que deveria, mas diante dos 20 minutos foi o que eu pude fazer. Obrigada. Por último, com a